Olá, estamos começando mais um episódio do AgriShow Conecta, que é a nova série da AgriShow que liga você a especialistas e temas de destaque do agronegócio. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço no agro brasileiro e mundial. A gente vai falar sobre inteligência artificial no agronegócio e explicar como novas tecnologias podem ajudar o produtor na gestão da sua propriedade e também na tomada de decisão na sua produção. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Emerson Crepaldi, que é chefe de operações Brasil e América Latina da Solinftec. Emerson, a gente sabe que a tecnologia tem o poder de aprimorar a produção agrícola, né, reduzindo problemas que sem a tecnologia seriam muito mais difíceis de serem resolvidos, né. E na produção de alimentos, o produtor precisa lidar com vários desafios ao longo de todo o processo. Na sua visão, quais são os principais problemas enfrentados pelo produtor rural na produção de alimentos em larga escala? Perfeito, Ana. Na minha visão e na visão da companhia, né, a gente acredita que o Brasil é um país sensacional em relação à produção de comida, de alimentos, e o produtor brasileiro ele é uma ferramenta fundamental nesse processo. Né? Se a gente analisar historicamente dos últimos anos, o produtor ele vem se reinventando, trabalhando com as barreiras que a gente tem econômicas, com as barreiras de produção, com as barreiras que a gente tem de evoluir no agro, de produção, e a gente vem aprendendo cada vez mais com o produtor, que é entender como é que ele consegue transformar o meio ambiente e ajudar no aumento de produção de comida, no aumento de produção de alimentos. Então, as grandes barreiras na nossa visão é você conseguir, num país tropical, produzir de forma que você combata pragas, doenças, aplique da melhor maneira possível, uma operação complexa, safra e safrinha junto, e você gerenciar tanto o custo quanto a produtividade de todas as culturas que a gente trabalha, que os produtores trabalham, de uma maneira que você consiga ter uma lucratividade e aumentar a produção. Então, acho que o grande desafio é gerenciar todo esse processo de uma maneira com pouco tempo, com uma safra curta e cada vez mais com operações climáticas que tem, etc. Gerenciar todo esse processo. Quando a gente compara a agricultura tropical nossa com a europeia ou com outros países, a gente consegue enxergar o quanto é mais complexo produzir daqui do que lá, principalmente no manejo de pragas e doenças e pela a operação em si. Né? Porém, o produtor brasileiro ele tem uma visão muito ampla disso e consegue ser tecnologicamente evoluído, né? Pelos anos de história que tem de evolução e crescimento, e hoje tá fato como o Brasil ele está posicionado ali à frente de produção de alimentos no mundo. Uhum. E aproveitando, a sua resposta, Emerson, para a gente fazer uma reflexão, né, sobre esse problema no gerenciamento que o produtor tem, uma das alternativas que atualmente tem ganhado bastante destaque, bastante espaço no agronegócio, é justamente o uso da tecnologia, né, para aprimorar essa Perfeito. produção de alimentos. Já se fala até mesmo em agricultura 5.0, né, que seria um estágio posterior ao chamado agro 4.0. Como que a inteligência artificial pode ajudar a solucionar ou pelo menos minimizar esses problemas que o produtor encontra no campo? Perfeito. Na nossa visão, a gente acredita que tanto a tecnologia quanto a inteligência artificial, e agora a gente falando já de 5.0, né, do pós, esse processo como um todo, tem um desafio fundamental. As empresas de tecnologia, o mercado, a ajudar realmente o produtor nessas dores ou nesses desafios de tomada de decisão em tempo real rápidas. A inteligência artificial ela vem como uma ferramenta para poder analisar dados rapidamente, transformar isso numa informação didática, simples e de fácil tomada de decisão para o produtor fazer uma virada de chave para olhar tanto a produtividade quanto a custo. Se a gente olhar historicamente, ocorre-se na agricultura várias ondas de evolução, seja mecanização, seja biofertilizantes, seja a própria a parte de genética. Eu acho que a agricultura digital, a inteligência artificial que sobrepõe a agricultura digital, porque ela ajuda a tomar a decisão de uma maneira mais dinâmica, e depois integrado isso à robótica, você consegue melhorar o nível dessa informação, e essa informação com certeza vai ajudar numa tomada de decisão melhor. Então eu acho que essa é a grande onda que a gente vem passando agora. Estamos no meio desse processo como um todo
de transformar essa agricultura numa agricultura ainda mais pujante, ainda mais forte, ainda mais competitiva. E Emerson, como que a inteligência artificial ela pode ajudar o produtor na tomada de decisão, por exemplo? Se a gente for analisar no nível da operação, você tem dados de máquinas, você tem dados climáticos, dados de pessoas, dados agronômicos, dados de planejamento, dados de insumos, para você, lá no final da ponta, você ter uma saca de soja colhida. Então a inteligência artificial ela tem a função de organizar esses dados de uma maneira que eu consiga compilá-los e entregar para o produtor já uma informação de uma maneira simples, mastigada e fácil de olhar. Opa, eu vou pelo caminho A, B e C para eu reduzir o meu custo ou para melhorar a minha produtividade. Às vezes eu tenho a melhor tecnologia, seja em genética, seja em insumos, seja em máquinas, porém a compilação desses dados ainda não está tão organizada. Então a inteligência artificial ela vem com essa função, só aprender com esses dados e ajudar em busca de uma nova produtividade, de uma melhor produtividade, de um menor custo. Uhum. E eu acho importante a gente reforçar aqui também, né, Emerson, produtor que está nos assistindo, sobre essa questão do custo-benefício do investimento em tecnologias avançadas como as da Solinftec. O que você acha importante o produtor ter em mente na hora de avaliar um investimento que tem um custo inicial maior? O que a gente pode destacar para ele em relação aos resultados, apesar desse custo ser maior inicialmente? Tecnologia para a gente, obviamente que ela tem que ser uma conta dentro do custeio agrícola que faz parte lá do meu custo de produção por hectare. Tá? Eu gasto tanto em insumos quanto em máquina, em diesel, em pessoas, em headcount e tecnologia. Né? Então, ela é um custo adicional, obviamente, no custo agrícola. Então, ela tem que ser um custo que se retorne, que se você tem um retorno econômico, uma viabilidade econômica daquele produto, daquele projeto, daquela solução em si. Em linhas gerais, na Solinftec, o que a gente costuma fazer é não ser um investimento. O investimento da agricultura tem que ser em insumos, em semente ou em máquinas. Né? A gente conseguir encaixar essas soluções não como um investimento puro, mas sim como um serviço. Então o produtor ele paga como um serviço, não precisa fazer um grande investimento. A gente prefere que ele invista realmente ali no fertilizante, na correção do solo, na genética de planta e etc. E a tecnologia tem que ser um serviço que aquele serviço tem que dar um retorno econômico. Então, quando a gente, por exemplo, traduz isso em soja, milho, algodão, a média de custo de um pacote tecnológico completo vai estar entre R$45 e R$50 por hectare ano, onde ele vai ter um retorno médio entre R$170 a R$250 por hectare ano. Ou seja, a tecnologia garante que ela se pague e sobre um saving ali para o produtor, que sobre um crédito ali para o seu produtor para ele aplicar da melhor maneira possível. Então, acho que esse é o grande trabalho que as empresas de tecnologia têm que trabalhar mais como serviço e menos como investimento inicial. E se houver investimento inicial, o produtor tem que optar por investir exatamente na lavoura e a tecnologia tem que ser um plus. Então, isso ajuda a flexibilizar o investimento do produtor e ajuda o crescimento. Obviamente que a gente hoje, no Brasil, um dado histórico, a gente lidera o mercado mundial de adesão à agricultura digital. O produtor brasileiro é o cara que mais adere à agricultura digital hoje, muito mais do que o americano e que o europeu, porque ele tem um ciclo muito mais dinâmico do que desses outros mercados. E ele precisa daquela informação para tomar de decisão. Diferente de mercados europeus, por exemplo, o americano, que você tem neve no meio, você tem uma safra só, é diferente. E um dos atuais desafios também do agronegócio brasileiro está relacionado com a conectividade no campo, né? Muitas propriedades ainda não Perfeito. têm acesso à internet ou não têm uma cobertura suficiente em toda a extensão da propriedade, né? Pensando nisso, Emerson, você poderia explicar para a gente como funciona o sistema Alice em termos de conectividade? De que forma os dados Legal. coletados se conectam à rede? Isso pode explicar um pouquinho para a gente? Perfeito, Ana. Realmente, no Brasil você tem um grande problema de conectividade no agro, né? Você tem uma baixa aderência de 4G, 5G, está distante ainda isso, e os projetos ainda são de alto custo, então você tem um problema de conectividade rural. Porém, lá atrás, alguns anos atrás, a gente criou uma rede de baixo custo que a gente consegue, a gente brinca aqui, acender as fazendas, ou seja, deixar as fazendas online, transmitindo dados de máquina, clima, processo, pessoas, e assim como um todo. Então, hoje, o projeto Solinftec, né, liderado ali pela frente de inteligência artificial Alice,
ela garante que uma fazenda que não tem 5G, ou 4G, 3G, a gente vai criar uma rede proprietária. Essa rede proprietária tem a capacidade de coletar as informações via Alice, das máquinas, do clima, de todo o processo, deixar a fazenda online para esse produtor tomar decisão minuto a minuto. São mais de 10 milhões de hectares monitorados no Brasil, 70% deles via essa rede, ou seja, as fazendas estão conectadas de alguma forma, transmitindo os dados em tempo real das máquinas, de clima, das pessoas, do processo, e atuando em tempo real. Então, temos conectividade no Brasil hoje 4G, 5G? Ainda não. Acho que em breve a gente vai conseguir chegar lá, é um grande plano, é um investimento tecnológico que o Brasil precisa ter. Mas é um limitante o produtor hoje investir em tecnologia? Não, não é. Existem soluções paliativas que tratam essa falta de conectividade de alguma forma e garantem que aquelas fazendas sejam online. Então hoje a gente tem fazenda em Rondônia, Mato Grosso, Matopiba como um todo, Paraná, Rio Grande do Sul, todas online, em regiões que eu não tenho 4G. Então, acho que esse é o grande efeito. A conectividade vai ser o meio, e daí você tem solução para isso, de baixo custo, até chegar ao 4G, que daí te dá um novo nível de tecnologia. A gente pode perceber que nos últimos anos a preocupação com a sustentabilidade também tem se tornado cada vez maior, né, nos mais diversos setores econômicos e inclusive no agronegócio. Muito se fala, por exemplo, da descarbonização, né, da atividade agropecuária. De que forma a inteligência artificial pode ajudar na implementação de uma agricultura de baixo carbono? A gente acredita que a agricultura de baixo carbono, cada vez mais, ela está intrínseca ali na operação. Você tem N iniciativas no Brasil acontecendo isso, seja do manejo de solo sustentável, seja de integração lavoura-pecuária-floresta, seja do manejo de insumos de maneira correta, e você realmente operacionalizar melhor. A inteligência artificial ela tem uma função fundamental nesse ponto, porque se a gente analisar hoje como um todo, como ela está atuando, por exemplo, na redução de consumo de combustível ou utilizando esse combustível da melhor maneira possível, diminuindo a emissão de poluentes. Ela está atuando também para que o produtor consiga monitorar em tempo real a aplicação, para realmente aplicar da maneira correta, seja com máquina, seja com clima. Não adianta eu estar aplicando na dose que eu planejei, na pressão e na vazão de um pulverizador, sendo que eu estou numa faixa climática diferente, onde aquele insumo, aquele defensivo, vai volatilizar, vai para a atmosfera. Então você tem que estar aplicando isso de uma maneira correta. Então a tecnologia, a agricultura digital, ela vem conectando essas pontas para ajudar o produtor a falar qual que é o melhor momento, condição climática e operação para eu aplicar e até melhor eficiência, tanto do produto quanto de eu não ferir de uma maneira ruim ali o ecossistema. Então, esse é o ponto. Quando a gente tem uma inteligência artificial trabalhando sobre essa camada, você consegue tangibilizar isso e realmente medir para que isso se torne. Como que eu estou fazendo de uma maneira melhor, mais sustentável e realmente isso gere informação confiável para a gente trabalhar crédito de carbono futuro, trabalhar com o mercado fora da porteira da fazenda. A inteligência artificial é fundamental para isso, porque ela vai dar acuracidade e confiança nesse dado para o mercado financeiro. E Emerson, na AgriShow 2022, né, que aconteceu no final de abril em Ribeirão Preto, a Solinftec apresentou várias soluções aos produtores rurais, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre a importância para a Solinftec de apresentar a Alice e todas as funcionalidades, né, da empresa durante a AgriShow. Queria saber também o que vocês esperam alcançar a partir dessa Legal. visibilidade que vocês tiveram na feira. A AgriShow para a gente é uma paixão participar, a gente está lá já há alguns anos e vamos continuar por muitos anos, para sempre, com certeza, né? E cada ano a gente cresce mais, o stand cada vez está maior, está mais divertido, está mais legal. Estar na AgriShow para a gente é um marco para mostrar um pouquinho do que a gente faz, como essas soluções estão trazendo retorno para o produtor, seja em custos, seja em ganhos, e como essa agricultura digital está transformando o mundo com essa nova onda. E a gente fica por aqui com mais um episódio do AgriShow Conecta, mas lembrando que você sempre pode acompanhar as principais notícias e informações do mundo do agronegócio no nosso canal de conteúdo. É só acessar digital.agrishow.com.br. Até a próxima!